E a Polícia Federal quer descobrir a origem do dinheiro usado para recomprar as joias recebidas de presente pela Presidência da República. Até o momento, a investigação aponta que a compra foi feita pelo advogado Frederico Assef, que já representou o ex-presidente Jair Bolsonaro em processos judiciais. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a investigação da Polícia Federal, é dito que a operação pode esclarecer os valores pagos para a recuperação dos bens, a origem dos recursos utilizados, a participação de outras pessoas nos crimes investigados e a existência de novos bens desviados do acervo público. De acordo com os investigadores, a apuração terá sequência com a quebra dos sigilos fiscal e bancário de outros possíveis envolvidos. O objetivo agora é investigar crimes como peculato e lavagem de capitais. Vamos a mais uma rodada de análise, dessa vez começando com Caio Junqueira. Caio, essa é mais uma linha aí de investigação da Polícia Federal. Isso, são várias frentes, né? A gente vem falando isso aqui, né, Leandro? E várias frentes em diferentes casos, né? Você tem a frente das joias, você tem a frente do 8 de janeiro, você tem uma situação jurídica que imaginava-se que era só uma situação política difícil, né? Porque mesmo com a condenação e a perda dos direitos políticos por parte do ex-presidente, ele continuou e continua ainda, né? Não dá para dizer, para cravar uma morte política, longe disso, hoje, né? Hoje, agosto de 2023, não dá para fazer isso. E tem casos, o próprio presidente Lula também ficou preso e depois conseguiu anular isso e voltou e venceu uma eleição presidencial. Né? É muito complicado na análise política, no jornalismo político, você decretar morte política. Mas o que nós estamos vendo é um avanço para além somente da esfera eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um avanço muito forte e hoje o ápice desse avanço na esfera criminal contra o ex-presidente, podendo ter consequências, sim, graves, e falando em português, claro, aqui, podendo ter, sim, uma possibilidade de um mandado de busca e apreensão na residência dele, de uma condução coercitiva e, por que não, até de um mandado de prisão. Tem um cálculo político, claro, que o judiciário faz, né? O judiciário, ele está cercando, né? Alexandre de Moraes está cercando o ex-presidente Jair Bolsonaro para a hora que tiver um volume forte, se tiver, claro, um volume muito forte de provas, poder dar esse bote, vamos dizer assim. Renata? Eu concordo com o que o Caio está desenhando. Veja, essa não é a única investigação, está longe de ser que mira o entorno de Bolsonaro e o próprio ex-presidente. Mas ela está avançando de uma forma muito evidente, com elementos... de novo, eu quero voltar um pouco, porque me parece a situação, ela é tão explícita. A gente não está falando aqui de algo que... olha, um documento, será que esse documento poderia ser lido dessa maneira? A gente está falando de joias que foram dadas para um presidente. Alguém pegou, foi lá e falou, oi, tudo bem? Quanto você recebe por essas joias? Vendeu, pegou o dinheiro. E depois viu, opa, nós vamos ser cobrados por isso. Alguém consegue ir lá e tentar recuperar esse dinheiro? A gente está falando disso. É muito o caminho que a Polícia Federal conseguiu levantar, porque além de fazer essa operação, os rastros que foram deixados foram muitos, há um descuido enorme ao tratar desses assuntos. Então, a CPMI do 8 de janeiro já havia identificado ali aquela troca de e-mails nos quais Mauro Cid estava perguntando quanto se poderia ganhar com um relógio Rolex. Então, usando um e-mail oficial. Aí a gente vê que nas mensagens eles tratavam, né, dessas vendas, há uma foto de um objeto que no fim viu-se que não valia tanto quanto se imaginava. Então, tudo isso revela uma operação muito desabrida, pouco cuidado em deixar isso por baixo dos panos, eu diria, porque as comunicações falavam sobre isso, mesma coisa que aconteceu no caso da carteira de vacinação, e tudo isso
se cruzando uma investigação com outra, a gente vai ver, vai montando uma forma como esse grupo atuava. Com um aparente descuido em relação à coisa pública, uma confusão tremenda aparentemente entre o que era público e o que deveria ser privado, e um desrespeito aos trâmites legais. E aí, do que eu estou falando? Conectando, né? Chegada de joias que foram recebidas sem a devida declaração, burlar carteiras de vacinação, vender patrimônio público, tudo isso vai mostrando que não havia um apreço pelo devido processo de tratamento que as coisas deveriam ter. E veja, não cabe a quem estava ocupando um cargo público dizer que não sabia exatamente como essas coisas deveriam ser tratadas, porque o próprio Estado tem um enorme arsenal de possibilidades para que as pessoas possam obter essas informações, e elas têm o dever de agir diante da legislação e das regras vigentes. Contar que há um departamento específico no Palácio do Planalto responsável por catalogar todo o presente que é recebido pelo presidente da República, né? E um departamento, por sinal, eu já visitei, que é grande, de equipe lá de funcionários para tratar só sobre esse assunto. Pois é, porque... mas não é só catalogar, só um complemento rápido, Leandro, perfeito, o que você coloca é isso mesmo, tem gente que é paga para isso, mas não é só catalogar, né? Qual é o tratamento que tem que ser dado, como isso tem que ser declarado quando é recebido, com qual velocidade isso tem que ser remetido, como depois isso tem que ser guardado. Ainda que se achasse que era apropriado tentar revender um presente que um presidente recebeu exercendo seu cargo, não é dessa maneira. Ninguém buscou a devida informação, nada disso é aceitável. Yuri. Pois é, né? E ouvindo a Renata falando desse descuido com a forma como deveria lidar com esse acervo, porque há regramento para isso, num dos trechos aqui do material disponibilizado hoje, tem uma menção a uma mensagem do dia 5 de março de 2023, que o ex-chefe desse setor que o Leandro Magalhães cita, responsável pela documentação histórica, Marcelo da Silva Vieira, ele manda uma mensagem para Mauro Cid e cita a legislação de 1991 que faz menção a esse acervo. E ele destaca, né, no print que ele manda, explicando que o ex-presidente poderia sim usar os bens do acervo privado, mas ressaltando a existência de restrições quanto à venda ou doação dispostas no artigo 3º desta lei. E aí, pegando a lei aqui, o que ela diz é exatamente isso. Os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para os fins de aplicação aqui da Constituição e são sujeitos às seguintes restrições. Inciso 1º, em caso de venda, a União terá direito de preferência. E inciso 2º, não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Me parece muito claro que não leram antes de fazer as coisas e depois que leram, tentaram consertar aquilo que fizeram, que é o que diz respeito a essas joias. Sabe um negócio que eu acho interessante a gente pensar também, que hoje o pessoal, não próximo ali, mas o pessoal do partido, do PL, estava comentando, até que ponto tudo isso que está acontecendo, né, com o Bolsonaro pode, não diria ampliar a força política, né, mas tem um efeito reverso, porque a gente está falando aqui de... vitimização. Isso, cristianização, vitimização, né, tinha muita gente falando isso também. E esse seria o receio até do Alexandre de Moraes e do Judiciário de avançar. A gente tinha, né, Yuri, Renata, o Leandro também, a gente, né, no jornalismo político, a gente costuma ter essa leitura, né, das chances de quando se avança muito duramente o direito penal contra uma autoridade, um político, disso tem um efeito reverso, né? A gente viu que com o Lula teve um efeito reverso, que ele acabou tendo as condenações canceladas, né? E depois voltou, venceu uma eleição presidencial, a terceira de sua vida, e voltou para o Palácio do Planalto. Agora, com o Bolsonaro, o pessoal do PL hoje, pelo menos com quem eu conversei, estava colocando essa possibilidade, né? Até hoje, a gente tinha essa perspectiva que o Judiciário faria uma leitura política de não avançar com tudo para cima do Bolsonaro. Mas hoje, acho que quem tinha essa leitura ou essa ilusão começa a pensar de novo, porque está muito claro
que está tendo um avanço na esfera criminal, né? Hoje ficou muito claro. E hoje tem um áudio que é muito forte também, que pode abrir uma outra frente se não houver uma defesa muito clara, concreta e objetiva por parte do ex-presidente, que até agora, 19h, não se manifestou formalmente, nem ele, nem seus advogados. Então, eu tenho uma dúvida, assim, né? Até que ponto isso também não pode virar, e como todo o mandato dele foi marcado por um confronto, né? Um conflito institucional muito forte, especialmente, né? Chamou o Alexandre de canalha aqui do lado, né? Enfim, não sei se vocês têm essa percepção. Eu acho que tem alguns aspectos que eu acho que o que você coloca nos ajuda a pensar aqui e também pensando alto, né? Por um lado, tem um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que vai estar com ele até o fim. E aí, de novo, eu remeto às minhas conversas de hoje com pessoas especializadas em monitoramento de redes sociais e opinião pública, que sempre que não, mesmo que essas investigações avancem, que se chegue a um eventual, uma acusação formal, a uma denúncia via Ministério Público contra Bolsonaro por esse episódio, por exemplo, das joias, fazendo uma conexão direta com alguma possibilidade de enriquecimento ilícito, etc., colocando isso como uma hipótese, ainda vai haver um grupo social representativo que não vai abandonar o ex-presidente. Isso é um fato. Agora, a gente sabe que existe uma parcela também representativa da sociedade que se opõe ao petismo, que se opõe ao governo Lula, não gosta da esquerda, mas que busca ainda uma outra forma de se ter um caminho de oposição que não entre nesse tipo de situação, porque do que a gente está tratando aqui, né, e do quanto, o que chama muito a atenção das fontes que a gente fala, Leandro Magalhães também mencionou isso, né, da surpresa mesmo dos apoiadores e aliados do ex-presidente em relação a esses prints, a essas mensagens, as fotos, porque tudo é muito rastreável de uma forma razoavelmente fácil, digamos assim, né? Não tem nenhuma, não são operações complexas ou investigações tão difíceis. A partir do momento, claro, muito fruto disso a partir do momento de obtenção dessas mensagens no celular de Mauro Cid. Isso é um fato. Mas conseguir identificar, por exemplo, o conjunto de joias que estava num leilão de site especializado em joias, com o mesmo número serial, né, com o mesmo número de identificação das joias que foram recebidas durante o mandato presidencial, isso é um tipo de situação que causa ali, que tem um impacto, fica muito evidente ali que algo não vai bem nessa história. Então, nesse aspecto, acho que a grande questão é o quanto também, por um lado, sim, o discurso da vitimização, o campo que apoia Jair Bolsonaro é muito competente em usar essa argumentação que o Caio coloca, mas, por outro lado, alguns aspectos vão minando também nessa outra faixa que é fundamental e que foi fundamental para que Bolsonaro tivesse a votação expressiva que teve no segundo turno, mesmo sendo derrotado, e que poderia ser, e que, na verdade, que é fundamental para qualquer candidato, qualquer político que queira se opor como um candidato em 2026, seja contra a reeleição de Lula, seja contra o candidato que representar o lulismo daqui a 3 anos. Eu citei aqui sobre o departamento do Palácio do Planalto responsável por isso e um funcionário público, uma fonte, me mandou aqui uma mensagem falando a Diretoria de Documentação Histórica, que é responsável por planejar, executar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a formação do acervo privado do presidente da República, realizando o levantamento, recolhimento, preservação, conservação e organização dos documentos e informações complementares. Está dado o recado, já que a gente citou aqui o departamento, mas não deu os nomes e não especificou. Renata, você quer acrescentar? Acho que do ponto de vista do bolsonarismo, nas conversas que eu tive hoje, além da falta de explicação que a gente já tratou, achei interessante o fato que surgiu primeiro uma conexão, veja, com a operação que mirou o ex-chefe da PRF, Silvinei Vasquez, no início da semana, como uma ideia de que isso tudo é uma operação para minar Bolsonaro, para eventualmente achar um argumento para prendê-lo. Veja, de novo, isso é
A conversa com deputados bolsonaristas nos quais foram aparecendo esses argumentos. E a operação de hoje? Não sei, temos que esperar, mas, veja, tem todo o movimento, é o que eles argumentam. Um movimento que vai aos poucos dando algum tipo de justificativa para lá na frente, né, se vier uma prisão de Jair Bolsonaro. O que eles estão querendo passar? Que eles não conseguem argumentar de forma direta o que foi apresentado hoje, essas provas, ou até a movimentação de Mauro Cid para vender essas joias, mas aí eles jogam para o campo mais conspiratório, né? Mas a gente está entendendo que se vai se criando um clima no final para justificar uma prisão de Jair Bolsonaro. E eles, inclusive, argumentam que entendem que se isso eventualmente vier a acontecer, a força política de Bolsonaro não se esgotará. Aposta, né, que esse grupo de apoio a Jair Bolsonaro faz. Porque todo aquele discurso, e isso foi dito claramente, né, de vitimização, de dizer que é alvo de uma perseguição, ganharia uma outra envergadura, né? Teria ainda mais musculatura para que fosse colocado nas ruas. Me parece que, nesse sentido, eles apontam para uma forma de trabalhar esse discurso, que não é original, que eles já usaram várias vezes, né? Lançaram mão várias vezes, mas que é o que eles têm para entregar nesse momento.